Bom dia a todos. Aqui quem fala é Javan Lima, gerente de produto da Misler Software Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos, pela participação e por prestigiar mais um de nossos eventos. Hoje, o tema é análise de factibilidade de peças plásticas. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a nossa estrutura de apresentação. Teremos um símbolo de microfone, onde todos os microfones estarão desligados, para evitar entradas sem intenção, ok? Está atrapalhando a apresentação, então todos os microfones estarão desligados. O nosso setor comercial está nos acompanhando e eles estão vendo a comunicação dos senhores. Então, teremos um chat, existe uma imagenzinha aí com um monitorzinho, um balão, onde vocês poderão estar se comunicando conosco. Então, se tiverem perguntas, observações, algo que vocês gostariam de estar comentando, vocês podem estar falando no chat. O pessoal do comercial já pode estar respondendo com os senhores, pode estar conversando no desenvolvimento da apresentação. E ao final, se tiver perguntas, analisaremos se essas perguntas poderão ser respondidas no momento da apresentação ou se de repente é algo mais complexo, a gente pode estar falando pelos caminhos normais aí, pela TopSolid, está esclarecendo eventuais dúvidas, necessidades, ok? Também temos um balãozinho onde representa uma pessoa com a mão levantada. Se vocês acionarem esse balão, ajuda ao pessoal do comercial a identificar as pessoas que estão com questionamento ou gostariam de fazer alguma observação, ok? Bem, essa apresentação ela faz parte do TopSolid Não Para, então vocês devem estar acompanhando, né? São uma série de webinários e palestras que estão sendo realizadas nesse tempo de pandemia. Então, espero que os senhores continuem acompanhando a TopSolid Não Para e verão que temos outras apresentações e outros temas, né, que estão para acontecer. Então, acompanhem a nossa página, acompanhem as próximas palestras, né, que são todas bem interessantes. Nossa agenda de hoje. Então, primeira coisa, iremos explicar o que é factibilidade, ok? Então, o que a gente está querendo dizer aí com essa palavra, né? O que a gente vai falar sobre o tema de hoje. Aí vamos falar como determinar o balanço espacial da peça. Tá? Então, esse é um dos temas iniciais aí, e é um tema bem interessante. Avaliar ângulos de desmoldagem do produto. Então, qual a importância do ângulo de desmoldagem? Como a gente pode estar trabalhando algumas ferramentas. Então, vamos ver aí na prática algumas coisas. Avaliação de negativos e mecanismos, né? Então, dentro da área de molde, então, como eu tenho mecanismo, por que eu tenho, né? Alguns tipos. Avaliação de raios e fluidez do polímero, tá? Então, também vamos ver um pouco sobre esse tema. E aí, qualidade do modelo matemático. Ok? Então, primeiro vamos então esclarecer um pouco, entender um pouco mais o que é uma análise de factibilidade, né, de um produto, de uma peça plástica. Tá? Então, factível significa o que pode ser realizado, o que é possível fazê-lo. Tá, ok? Então, quando fazemos uma reunião para
avaliar a análise de factibilidade de uma peça, então a gente está vendo quais são as dificuldades, quais são os problemas de fazermos esse ferramental, de construirmos essa peça, né? E os problemas que o ferramental para fazer essa peça estará envolvidos, tá? Só que nos dias atuais, pessoal, então, ó, não realizamos uma análise apenas para fazer o produto. Então, só fazer a peça hoje não se aplica mais, né? Então, hoje a gente tem a necessidade de fazer com menor custo, de fazer mais rápido e de fazer com melhor qualidade, ok? Então, não basta apenas a gente conseguir obter o produto, mas a gente precisa estar constantemente analisando esses 3 fatores. Mas eu estou conseguindo reduzir custo dessa forma? Eu vou ser mais rápido dessa forma? Eu vou ter mais qualidade dessa forma? Então, são questionamentos que a gente tem que estar constantemente, né, no nosso vocabulário e na nossa mente para tentar alcançá-los aí sucessivamente. Então, deixa eu ir para o software agora. Então, vamos lá. A primeira peça que eu vou estar trabalhando aqui, ó, então eu tenho um arquivo, ó, eu tenho um arquivo parasólido, tá, da peça. Já vou abrir aqui direto do arquivo parasólido. Então, do arquivo parasólido, eu tenho algumas ferramentas de conversão, tá? Onde eu vou estar fazendo a conversão deste arquivo. Então, tive meu arquivo convertido. Então, ele uma estrutura aqui, um apoio de um farol ali, né? Aquela parte ótica, geralmente que não a parte principal ótica, mas aquela que fica na parte inferior do para-choque, né? Muita gente fala lá o milha, né? Mas a gente tem então um outro conjunto de iluminação na parte inferior do para-choque dos veículos. Então essa é aquela moldura, né? Aquela peça plástica que vai dar acabamento e onde vai estar inserido aí então a parte de luminosidade. Geralmente os veículos eles têm uma característica, peças automotivas, que ele vem sobre um sistema de coordenadas referente ao carro, referente ao veículo, ok? E geralmente essa orientação ela não é a orientação ideal para a fabricação do molde, o ângulo ideal de desmoldagem. Então, pessoal, hoje cada vez a gente tem mais capacidade de fazer moldes com maior precisão e com maior complexibilidade, ok? Então, imagina os senhores que eu poderia injetar, por exemplo, a minha peça aqui por essa região e deixar meu ângulo de desmoldagem desse jeito. Até seria possível. Eu poderia ter conjuntos, mecanismos abrindo para essa direção, para outra, para as demais situações, eu injetando a peça aqui. Uma que não seria o melhor ponto de injeção. E outra, por que eu não faria isso? Porque o custo da minha ferramenta seria muito elevado. Então, um dos conceitos de eu determinar o posicionamento de injeção, eu vou jogar a maior área de moldagem projetada para o meu eixo Z, Z+, e Z-, porque é esse eixo que vai ser a abertura do meu molde.
Então, quando eu coloco a maior região de moldagem apontando para o eixo Z, ó, no caso a gente está apontando para o eixo X, então se eu dar uma vista de planta, ó, meu eixo Z está apontando a lateral da peça, então teria de ser algo mais ou menos nessa situação. Então, a maior região de moldagem apontando para o eixo Z. Então, isso vai me dar o menor custo, ok? Tendo em vista por que eu terei o menor custo, porque eu aproveitarei a abertura da máquina, né, a abertura principal do molde, já para realizar a desmoldagem de todas essas regiões. Então, essa é a condição de menor custo. Por isso que eu disse, eu poderia injetar o molde desse jeito? Até poderia. Mas o que vai acontecer com o meu custo? Vai lá para cima. Então, temos que adotar algumas condições. Que condição? Maior região de superfície projetada para o eixo Z. Ok. Então vamos lá. Eu vou ver como que está a desmoldagem dessa peça em relação ao eixo que ela está hoje. Então vou colocar ela, ó, saindo para o eixo X, porque o eixo Z nesse momento não me interessa. Então vou colocar ela no eixo X. Vou deixar com uma avaliação de 3 graus e vou dar um OK. Então observe o seguinte, se eu colocar ela aqui, ó, na vista de desmoldagem, bem, ok, aqui, ó, tá até bem interessante. Só que se eu olhar essa região do círculo, ó, onde vai ser colocada a lâmpada, ó, eu vou girar um pouquinho mais a minha peça, ó, essas regiões, ó, já começaram a ficar negativas, ó, sendo que aqui, ó, eu tenho, ó, 10 graus de ângulo de saída. Então, ela não está numa inclinação favorável. Aqui, ó, se a gente olhar a outra região traseira, a mesma coisa. Então, ela está favorável nessa região, porém, esse outro ponto desfavorável. Então, nessa orientação não está adequada e vamos ver nas demais. Ó. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, essa é a linha superior, essa é a linha inferior. Então, podemos ver o ângulo de saída em relação a essas duas linhas. Aqui estaria ok, ó, mas aqui não, ó, ela está negativa. Ó, e aqui também nessa região, a gente pode observar com a troca de cores. Tá? Vou olhar o outro lado também. Ó. Então, ó, mesma coisa. Ela não está normal a região de desmoldagem. Ó. Aqui ela tem bastante saída, aqui ela não tem saída nenhuma. Aqui ela tem bastante saída, aqui ela tem saída nenhuma. Então a peça, a mesma coisa as nervuras, ó. Então, uma está apontando para o lado que seria a matriz, né, o macho, perdão, e outro lado apontando para a matriz, ó. Então essas nervuras estão todas negativas. Se eu colocar uma vista de planta, ó lá, não tem como eu injetar a peça nessa posição, ó como que as nervuras vão ficar. Então essas nervuras elas não vão conseguir sair da minha cavidade, ó, dessa forma. Então o software está indicando isso para mim. Então vamos lá, vou fazer a orientação desse produto. Primeira coisa, então, eu vou orientar pelo foco óptico aqui da peça. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou copiar uma superfície, tá? Eu vou aumentar essa superfície para quê? Para aumentar a minha precisão aqui. Vou colocar ela até em outra cor. E agora eu vou criar um eixo de orientação, tá? Dessa região, porque ela é cônica. Ó. Já é. A gente pode analisar, então a gente tem um diâmetro de 66,38 aqui, contra 85,62 aqui. Então temos uma conicidade. Então eu vou fazer um eixo de projeção nesse centro. Ó. Então eu peguei já ó, o centro desse lado do cone, e o segundo ponto eu vou pegar o centro dessa outra região do cone. Dessa forma, eu tenho, então,
a central aqui, ó, a região de centro de orientação desse cone, tá? Eu vou verificar se essa orientação é normal a essa face, tá? Então, eu vou criar um plano normal a essa face. Então, vou vir aqui, plano por 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou falar que é um ponto no perfil, esse perfil, e eu vou falar que é, vou colocar aqui a relação, e eu vou colocar a relação 0. Segundo ponto, vou falar que é um ponto no perfil de novo, e eu vou falar que eu estou a 0,33 do primeiro posicionamento. Segundo ponto, ponto no perfil, eu vou falar que estou a 0,66. Então, eu criei 3 pontos equidistantes, ok? E determinei um plano aqui que eu vou verificar depois se eles são perpendiculares. Se ele não for, eu já vou saber aí, então, facilmente. Eu vou dar uma vista normal a essa orientação. Ó. Então, esse plano, ó, se eu quiser, eu já posso ativar minha ferramenta de verificação. Ó. Então, qual que é o eixo que eu quero? Eu tanto posso selecionar o plano, vamos selecionar o plano aqui. Então, ó, observem agora que se eu colocar, então, normal a essa face, ó, agora, olha como ficou as nervuras, ó. Todas elas estão agora projetadas para o meu ângulo de saída. Então, olha, perfeito. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso determinar a rotação da minha peça. Porque, olha, aqui eu tenho bastante saída e aqui a peça está totalmente negativa. A mesma coisa aqui, saída e negativa. Se eu virar para o outro lado, olha lá, mesma condição. Ó. Então, eu não estou na rotação adequada. Eu preciso girar essa peça em função desse eixo para achar o melhor posicionamento da minha peça. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Vou pegar essas duas janelas e vou usar ela como orientação. Então, se quem fez o produto ele deve ter feito com alguma orientação de desmoldagem, eu vou usar essa orientação aqui também. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um plano médio, onde o primeiro plano é esse aqui, e o segundo plano, ó, se eu não consigo pegar a referência, eu posso criar um plano aqui momentâneo. Então, vou criar um plano, né, nessa região, e aí ele está me dando, ó, o plano médio desses dois elementos, ok? Através desse plano médio, eu posso criar uma nova orientação. Então, eu vou vir aqui, ó, em interceptação, e eu vou interceptar esse plano que eu criei com esse plano médio aqui, ó. Então, ele me deu uma orientação, tá? Ele me criou uma orientação baseado nesse plano, com essa orientação aqui, que está ao centro dessas duas inclinações, ok? Então, com todas essas referências aqui, já me permite orientar o meu produto. Tá? Então, eu vou vir em frame, vou pegar frame por ponto e duas direções. Então, quem é meu ponto de origem? Ó, é o meu ponto central aqui, ó. Ou poderia falar que é a interceptação, ponto de interceptação deste plano com este eixo. Ok? Eu vou falar quem que é minha direção de X. Ó. Minha direção de X é essa orientação aqui. E aqui eu poderia usar ou Y ou Z. Y eu não tenho. Então, eu tenho Z, que ou é essa orientação ou o próprio plano. Então, eu vou falar que é Z. E quem que é a orientação? Essa orientação aqui, que a gente acabou criando. Vou dar um OK.
E agora eu tenho o meu sistema, meu frame aqui criado. O que eu vou fazer? Eu vou ocultar esses elementos aqui. Deixa eu ocultar o eixo e ocultar os pontos também, para facilitar a nossa visualização. Então, ó, agora eu vou colocar a nossa análise, né? Então, análise de normal. Quem que é meu eixo de avaliação agora? Ó? Meu eixo de avaliação é esse cara aqui. Ok. Então, vou dar uma normal aqui, ó. E vamos ver. Então, se a gente ver a projeção dessa peça, ó. Então, ok, ó. As nervuras estão todas com ângulo de saída. A peça perfeitamente modelada também, né? Tudo ok. Então, tudo com ângulo de saída. Se eu olhar a peça pelo outro lado, então toda a região azul aqui, ó, então tudo ok, também não tem nenhum negativo. Observem agora, ó, o cone como, ó, agora eu tenho 5 graus para esse lado, 5 graus para outro direcionamento, 5 graus para esse direcionamento e 5 graus, ó, para esse direcionamento. Então eu estou 100% alinhado a essa parte da geometria. Agora vamos ver as travas. Então, ó, as travas, se eu for olhar a linha superior e inferior, ó, eu consigo observar que eu tenho ângulo de saída, aqui também e aqui também, ok? Nessa orientação, fica um pouquinho ruim da gente visualizar isso. Então, eu posso estar vindo e estar mudando a minha orientação. Então, vou colocar agora que eu quero que o software me mostre a orientação por esse ângulo aqui, ó. Então, se eu for avaliar e ver essa normal, então, observe agora, ó, que eu tenho um ângulo de saída, ó, 1,5 grau aqui, 1,5 grau aqui, 1,5 grau aqui. Então, ó, perfeito, né? Ó, as janelas, ó, elas ficaram todas favoráveis a esse eixo de projeção. Vou olhar no outro sentido também. Então, ó, aqui ela está favorável, aqui também, ó. Se eu quiser trocar o sentido também de visualização, só que antes vamos olhar outra janela do outro lado. Ó, essa está com bastante ângulo de saída e essa está com pouco. Vamos ver se só essa aqui está nessa situação. Então, eu vou lá trocar o ângulo de avaliação e eu vou falar agora que eu quero avaliar nesse eixo Y. Então, se eu avaliar a janela agora, ó, perfeito, elas têm mais de 5 graus aqui, ó, 5 graus de ângulo de saída. Olha lá, perfeito. Do outro lado também. E se eu for ver as outras janelas, olha lá, aqui também temos ângulo de saída, ó, 3 graus. Aqui ficou um pouco mais, mas está ótimo, está com ângulo de saída para ambos os lados. E aqui também, ó, ângulo de saída, ó lá, 6 graus, aqui quase 3 graus, aqui 12 graus, aqui 5 graus. Então, todas as condições ficaram ok, menos quem? Essa janela aqui, ó. Então, o que, que eu posso estar fazendo? Eu vou orientar a minha ferramenta por aqui, tá? Então, eu observo que essa região não está ok, ó. Ela está negativa, ó, a cor dela ela não está para esse direcionamento, tá? E aí eu vou lá e eu vou corrigir então essa região. Então, eu posso vir aqui, deixa eu pegar uma ferramenta aqui.
Deixa eu pegar aqui manualmente mesmo. Ok. Então, removi o raio, tá? Removi os raios ali. E aí eu vou lá e eu vou aplicar, então, o ângulo de saída. Então, qual que é a direção? A direção, eu vou falar que é por aresta. A direção, quem que é? Esse é o meu elemento de referência de direção, tá? E aí eu vou vir aqui e vou capturar, então, as arestas. Então, vou pegar todas as arestas aqui. Vou acertar as orientações. Tá? Deixa eu ver se estou com todas as orientações para cá. Então, aqui agora eu vou determinar qual ângulo de saída que eu quero. Então, vou colocar aqui, deixa eu deixar numa posição que a gente consiga enxergar melhor, tá? Se eu inverter, ó, então ela inverte para mim o sentido aí de ângulo de saída, de desmoldagem. Eu vou colocar que eu quero 3 graus, tá ok? E aí eu vou dar um ok, tá? Então, dei um ok, ó. Esse ângulo ele já estava um pouquinho maior que 3 graus. Vou aplicar o fillet novamente. Então, fillet de 0,5. E aí, agora, se fizermos, então, uma avaliação, ó, agora a gente tem o ângulo de desmoldagem, ó, igual ou superior a 3 graus. Ó. Aqui ficou com um pouquinho mais. Aqui 3 graus, ó, 3 graus. Se eu quiser, eu posso mudar, retirar aqui, deixar só a parte vermelha. E aí a gente já tem, então, a nossa peça em condição de execução. Ok? Então, vejam que uma peça com essa complexidade, determinar o balanço dela requer várias verificações, né, para a gente conseguir adequar a devida orientação de desmoldagem para um produto como esse. Ok? Então, vou fazer um check-in aqui desse produto. Vou salvar esse produto. E, por enquanto, vou fechar esse produto aqui. Então, esse assunto vamos deixar, por enquanto, como ok. Falando mais um pouco aí sobre ângulo de saída. Então, eu já vou pegar essa peça, que é uma importação. Ok? Então, vamos falar um pouco mais sobre ângulo de saída. Pessoal, o ângulo de desmoldagem ele é muito importante na peça plástica. Por quê? Ó? Eu vou retirar ó, quem está para o lado do macho, quem está para a região da matriz, ó, eu vou deixar só quem não tem orientação para o eixo Z ou está com ângulo zero. Então aqui a gente tem uma gaveta que é negativa, né? Deixa eu só pôr o resto da peça para a gente conseguir observar melhor agora. Então, temos uma gaveta para esse lado aqui, para fazer a escrita do Top Solid. Temos uma gaveta aqui, ó, e temos um mecanismo nessa região aqui que temos um negativo também. Ok? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais
sobre mecanismos e sobre os negativos. Mas vamos lá. Eu tenho toda essa região aqui, ó, sem ângulo de desmoldagem. Se minha peça ficar desse jeito, o que, que vai acontecer? Ó? Ela vai sair em atrito, a parte plástica, com as paredes do molde. Então, isso vai fazer com que eu tenha um agarre muito grande entre o plástico e a parede de desmoldagem, né? Podendo criar estrias, machucados aqui no meu produto, para a retirada dele. Pode ser que isso fique preso, pode ser que não consiga sair na cavidade. E com o tempo pode danificar as paredes da cavidade também. Então, todo esse atrito, né, constantemente lá, injetando. Então, se você tem uma peça que o ciclo de injeção é pequena, você vai ter uma frequência de atrito muito grande. Então, mesmo que a parede da sua cavidade sendo endurecida, né, sendo uma cavidade que sofreu tratamento térmico, ou ter um banho de cromoduro, ou qualquer outra coisa para fazer o enrijecimento superficial da sua cavidade, esse elemento de tanto passar lá, de tanto esfregar, ele vai acabar danificando a parede, ok? Então, eu vou mostrar uma das situações que é muito comum na área de moldagem. Então, algum lugar sem ângulo de saída, e aí o cara fala assim, ó, eu tenho uma tolerância de mais ou menos 3 décimos nessa medida. Então, o que significa? Que se eu pegar esse dimensional aqui, ó, então vou pegar na base, ele está paralelo, então tenho 2,8, né, pessoal? 2,79, eu tenho 2,8 de dimensão. Então, eu posso variar essa dimensão de acordo com a minha tolerância. Então, geralmente o pessoal da área plástica, ele, quando encontra essa situação, ele não precisa pedir autorização para o dono da peça, para dar ângulo de saída. Ele pode se encaixar na tolerância de especificação do desenho. Então, como que seria isso daqui? Seria mais ou menos isso. Eu vou vir aqui, vou criar um sketch. Eu vou recortar a minha peça, para mim ter uma observação melhor aqui da minha peça. E eu vou criar uma linha, ó, que parte aqui da base e eu conectada aqui ao topo. Ó. Então a minha linha está solta. Então, se o ponto de medição aqui, ó, ele não deve passar, vamos supor que eu tenha 3 décimos de tolerância, 1,5 para cada lado, então eu vou falar que aqui eu posso ter 0,15. E aí eu vou ver que ângulo que isso me proporciona. Então eu posso trabalhar com uma inclinação de até 0,82 na minha lateral e eu vou estar trabalhando com a tolerância dimensional da minha peça. Então, feita a avaliação, eu consigo ir lá e dar a inclinação no meu produto. Tá? Então, vou lá na ferramenta de inclinação, falar que é vértice, vou falar que é 0,8, né? Deixar um pouquinho a menos aí. Vou clicar aqui, então, nessa parede. Vou clicar nessa outra. Que direção? Direção de Z. Então, ó, aqui eu vou estar, ó lá, ele mostra que eu vou estar fazendo o quê? Ó? Fechando a parte superior. Então, como a área de moldagem ó, está para cima, eu poderia inverter ó, e abrir mais. Só que aí isso vai para o quê? Para o lado do macho. Não é o resultado que eu quero. Então, vou fazer a inversão e vou dar um OK. Então, observem que ó, tudo agora ó, ficou já na condição ideal que eu queria, que é de 0 a 3 graus. Ó. Então, já tenho ângulo de saída em todas essas regiões. Posso fazer a mesma coisa do outro lado. Então, direção de Z, a linha, essa daqui.
Vou olhar para onde que ela está aplicando o ângulo. Vou dar um OK. E essa região aqui, ó. Então, se eu colocar numa vista de planta, ó lá. Então, já tá OK aqui a minha inclinação, tá? Se eu quiser dar ângulo de saída aqui, ó. Então, aqui também ó, eu estou sem ângulo de saída. Então, vou usar uma outra ferramenta, tá? Que é ângulos isóclinos, tá? Direção, posso continuar falando que é Z, e eu quero aplicar nessa face aqui, ó. Então, ela já foi lá, ó, já aplicou o ângulo de saída para mim. Mesma coisa do outro lado. Então, vou vir aqui. Opa, aqui é a direção. Vou vir aqui nessa região. Observe que eu não precisei mexer nos fillets. E já tem, ó, tangência em todos os fillets. Ok? Então, aqui, ó, onde eu quis falar sobre ângulos de desmoldagem. Então, é muito importante, pessoal, que a peça esteja com os seus ângulos de desmoldagem, tá? Eu vou fazer uma avaliação dessa peça, que é a avaliação de rebaixo. Tá? Então, ó, essa avaliação de rebaixo, ó, através, como ela está com todos os ângulos bonitinho, ó, ela me mostra o que vai estar para o lado da matriz e o que vai estar para o lado do macho, ou seja, Z mais ou Z menos, cavidade superior, cavidade inferior. E porém, ó, eu tenho alguns negativos, como esse dente aqui, essa gaveta aqui e essa outra gaveta aqui. Ok? Então já vamos aproveitar essa abordagem para a gente falar nosso outro tema, que era a avaliação de negativos e mecanismos. Ok? Então, eu vou vir aqui no iniciar, eu vou abrir o projeto, então, dessa ferramenta. Então, aqui eu estou com o projeto da ferramenta. Só está recalculando que a primeira ação que eu faço dentro do projeto, ele recalcula as opções para mim. Então, ó, aqui está o produto, né? A parte da matriz, os postiços, insertos, né? Sistema de refrigeração. Aqui está o lado móvel do molde. Trazer o produto aqui de novo. Então, o nosso produto, tá? Então, aqui a gente tem os mecanismos para tirar aqueles negativos que a gente avaliou na peça. Então, lembrando aquele primeiro conceito, pessoal, coloquei, ó, a maior região de desmoldagem apontando para Z mais e para Z menos. Para ter o quê? O molde mais barato. Eu poderia injetar minha peça assim, nessa posição? É possível. Eu poderia fazer gaveta para cá, gaveta para lá, se precisasse gaveta nos outros sentidos. Porém, meu molde sairia muito mais caro. Então, sempre pensando em custo, velocidade e qualidade. Lembra aqueles 3 pontos que a gente viu inicialmente, ok? Então, para a gente entender um pouquinho como isso aí vai funcionar, vamos ver, então, o corte aqui, ó. Então, cortei o projeto do molde. Então, aqui a gente tem uma das gavetas, através de um pino acionado. E a gente tem aqui, ó, uma pinça inclinada para a gente tirar nosso negativo. Então, vou lá na cinemática do molde e vamos ver como que isso vai acontecer, ó. Então, através aqui da cinemática, ó, eu consigo fazer a movimentação do meu projeto, ó. Então, observem que o pino tocou na parte traseira da gaveta, então ele está arrastando a gaveta, ó, e ela está saindo do negativo, tá ok? Então,
Só clicar aqui. Então, continuar abrindo aqui o molde, ó. A gaveta continua abrindo, então ela foi lá para trás. A um determinado momento, ó, eu vou começar a acionar a minha extração. Então, eu estou acionando, ó, a extração do molde. Como eu tenho um ângulo de inclinação, ó, no momento que eu vou acionando a extração do meu molde, essa pinça ela vai se afastando da região negativa e aí ela permite, ó, que a peça saia sem nenhuma deformação. Tá? Então, isso é a avaliação que a gente estávamos fazendo. As necessidades dos mecanismos no projeto de molde. Tá? Então, vou retirar o corte aqui. Ó. Deixa eu deixar a vista de planta para a gente ver como que é essa animação vista da parte superior. Então, ó, vou dar um OK. Então, ó, o molde abriu, as gavetas abriram, o molde está acionando a extração e o produto foi ejetado. Então, agora, o molde já está descendo, está fechando. Olha lá, o spino acionador fechou as gavetas e fechou o molde. Vamos ver de um outro ângulo também. Das gavetinhas abrindo. Acho que desse ângulo é mais interessante a gente colocarmos, então, a ferramenta em corte. Vou colocar ela assim. Aqui está interessante. E dar mais um play aí para vocês entenderem. Então, a abertura do molde, ó. Então, assim que ela vai estar na máquina injetora, a extração do molde e o fechamento. Então, observem, pessoal, que toda a região que eu encontro lá de negativo, né? Então, para toda a região que eu encontrar de negativo na peça, eu vou precisar de um mecanismo. Então, eu posso tirar a exibição de rebaixos, olha lá. Então, tive mecanismos aqui, tive mecanismos aqui, tive mecanismos aqui. Tá ok? Então, se a gente for pensar em análise de factibilidade, é possível fazer ou não é possível fazer, né? Então, eu vou trazer uma outra situação aqui, ó. Eu vou trazer essa montagem, tá? Essa montagem é aquela peça, só que ó, a gente tem um diferencial. Imaginem que foi necessário eu inserir uma torre próxima a essa região de desmoldagem. Tá? Então, imaginem os senhores que para fazer aquela movimentação eu preciso de um certo espaço aqui. Ok? Então, o que, que eu fiz? Eu trouxe aquela pizza que a gente viu no outro projeto aqui, ó. Então, eu preciso de uma quantidade de aço para ela ter uma certa robustez e eu preciso de um certo curso de movimentação dessa pinça. Essa torre, ela não está me permitindo o quê? Que eu tenha uma peça, tá? Robusta o suficiente para ter uma certa durabilidade e eu também não tenho uma movimentação aí, um espaço de movimentação adequado, tá? Então, se a gente for pegar essa distância aqui, ó, então, de trava, eu tenho aproximadamente, ó lá, 1,4 milímetros de trava. E se eu pegar dessa região até essa região, eu tenho 3,8. Então, se eu tirar 2 milímetros aqui que eu preciso movimentar, me sobrou 1,8 de espaço para mim não ter colisão. É uma lâmina muito fina. Eu não consigo fazer dessa forma. Então, se a gente tivesse feito uma análise de factibilidade e o produto fosse dessa forma, aqui teríamos um ponto crítico.
Então eu vejo que poderíamos ter duas tomadas de decisões. Uma, ou sugerir que tirássemos esse raio daqui, ou terminar a pinça nessa outra região, e fazer uma pinça para o outro lado, só que teria muito custo. Então o ideal era que se retirasse esse raio daqui, e eu colocar uma pinça abrindo para o outro lado. Então vai me permitir eu conseguir criar uma pinça, né? Só que eu vou deixar essa pinça aqui, transparente, para a gente conseguir olhar melhor. Só que observe que eu tenho metade do dente para o outro lado. E eu tenho todo esse comprimento aqui, que é de 4,5 milímetros, para mim sair com essa pinça nessa região. Então, se eu tenho um curso maior, eu vou precisar de um maior curso de extração. Mais custo para minha ferramenta, mais custo para o meu molde, tá? Então, a gente sempre tem que pensar em quê? Melhoria. A sugestão, né? Então, como sugestão, só que aí tem que ver se a peça pode ou não receber essa sugestão. Então, fiz um terceiro caso aqui, que seria o quê? Realizar um vazamento na parte superior da peça. Então, eu não preciso mais de pinça, eu posso resolver isso aqui com um inserto. E eu elimino todo o mecanismo na peça. Então, se isso aqui é essencial e não posso ter essa janela, não adianta, o custo do meu molde vai ser mais alto, vai ser mais elevado. E aí eu tenho que achar alternativas para fazer a ferramenta. Porém, se essa janela for possível, eu elimino um mecanismo, diversas peças, que se a gente olhar lá no projeto, lá na base do projeto, tem outras peças, outros ajustes, e isso é que vai encarecer a ferramenta, ok? Então, como eu tinha falado, a gente tem muitas soluções, né? Precisa se avaliar o problema, as alternativas e analisar a melhor tomada de decisão, visando o quê? Velocidade, custo e qualidade. Então, eu não posso abrir mão da qualidade. Se isso não afetar a qualidade da minha peça, eu posso tomar essa ação. Se não afetar, ok, eu posso realizar essa ação no meu produto. Ok? Bem, o próximo tema, pessoal, ele vai ser sobre raios e fluxo de alimentação. Então, eu vou trazer aqui a primeira peça. Então, fiz uma peça bem simples aqui, tá ok? Para a gente fazermos algumas avaliações. Então, observe que essa peça, então ela é um retângulozinho, tá? Ela é um retângulozinho onde eu não tenho nenhum raio, eu só tenho vértices. Pessoal, aqui eu tenho uma série de problemas quando eu tenho essa situação. Então, se eu colocar aqui, meu ângulo de vetorização, olha lá. Então, meus vetores do meu polímero estão nesse sentido aqui, e aí eles colidem com a superfície, e depois eles trocam o direcionamento. Então, essa mudança de trajetória brusca, ela pode já comprometer meu material, ok? O ideal é que isso seja realizado de forma suave, né? Senão eu já estou tendo comprometimento do meu material nesses vértices, nessas arestas, tá? Eu coloquei uma peça bem simples para a gente analisar isso aí com mais facilidade, ok? Então, na outra proposta aqui, eu criei uma outra proposta onde eu coloquei raios no meu produto. Então, deixa eu colocar aqui a resolução, tá? Então, aqui é a evolução do material na peça. Se eu colocar aqui, então a orientação do meu material. Então, conforme ele vai percorrendo, observem que a curvatura auxilia, né,
o preenchimento e o fluxo do material na peça. Então, pessoal, isso é muito importante para peças plásticas, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um recorte aqui. Deixa eu só tirar o fluxo. E eu vou colocar um outro resultado. Observem, ó, que esse resultado é a temperatura interior de parede após o preenchimento. Então, ó, observem que o fluxo, as paredes ficaram descontínuas, ó. Os vértices estão congelados e o núcleo aquecido da peça, ó, por ele mesmo, ele cria uma curvatura, ok? Então, a região aquecida, ela vai criar uma curvatura, havendo ou não na peça. E eu tenho congelamento e uma colisão prematura nesses vértices, né? Podendo trazer a fragilidade da peça, né? Entre outros problemas. Então, vou fazer a mesma coisa aqui na outra peça. Agora, o que a gente pode observar? As camadas, elas estão iguais. Elas sofrem o mesmo comportamento, ó, de congelamento e de fluxo. Então, isso vai auxiliar, tá? Eu ter menos estresse na minha peça, eu ter um resfriamento mais homogêneo e uma redução da deformação da minha peça. Eu vou ter vários ganhos, tá? Se eu estiver avaliando essa condição no meu produto. Então, o raio na condição de fluxo do material é muito importante. Eu vou colocar um resultado aqui, ó, que é um resultado de marcas e sinais. Ó. Então, observem que eu vou ter marcas e sinais em todos esses vértices. Por quê? Porque ele refrigera primeiro, congela primeiro, e eu tenho rechupe nos vértices. Então, tudo isso aqui está mostrando que eu vou ter o elemento rechupado, com marcas. Então, agora vamos ver no segundo caso, onde eu tenho vértices do meu produto. Vou ir para o mesmo resultado de avaliação. Olha lá. E eu não tenho lá aquelas marcas significativas lá pela minha peça, tá? Tem algumas pequenas manchas, deixa eu só ver se... tá. Mas essa peça ainda não é a condição ideal, ok? Então, falando sobre os raios, aqui a gente consegue ver a importância dos raios, tá? Outra importância, então, fazer, pessoal, mas fazer com qualidade. Então, se a gente for avaliar o preenchimento dessa peça aqui, ó. Então, ó, tô olhando o preenchimento dela. O que está acontecendo? Tá? O que está acontecendo aqui, ó? Essa região, ó, ela tocou, ela finalizou o preenchimento mais ou menos a 82% do meu preenchimento, ok? Então, as outras regiões, ó, elas faltam aproximadamente 18% para encostar aqui e terminar o preenchimento da peça. Então, a frente de fluxo ela está desbalanceada. Então, olha só, uma peça simples como essa, tá? Eu posso, ó, se a gente for fazer uma relação de deformação, então olha só, a primeira peça, ó, vamos ver quanto que deformou. Eu tenho uma deformação, ó, da minha peça, deixa eu ativar aqui a deformação. Eu tenho uma deformação da minha peça de 0,93 milímetros. Só pelo fato geométrico da minha peça, eu já caí para uma deformação de 0,88, ok?
Então, vocês veem, uma peça muito simples, né? Então, só pela aplicar o raio, estou usando o mesmo polímero, o mesmo material, o mesmo processo, e eu já tive uma deformação bem menor em função da geometria da peça. Eu fiz uma outra peça aqui, ó, onde essa peça, qual a diferença dela para as outras? Eu trabalhei o espessuramento da peça. Então, ó, se eu for olhar o preenchimento dela, ó lá, tá vendo que ela tá mais equilibrada, mais equidistante. Então, ó, a frente de fluxo ela já vem mais proporcional à outra. Então, quando eu toquei aqui, ó, o primeiro lado da minha peça, então ela ainda não está 100%, tá? Eu queria deixar em 2%, mas ela já está bem próxima. Então, ó, 5%, ó, eu já vou ter a finalização total entre o primeiro ponto e o último ponto a ser finalizado do meu produto. Só pelo fato de eu equalizar isso daqui, ó, eu já tive um ganho de deformação. Então, ó, eu saí de 1 milímetro para 0,7. Então, uma deformação muito menor, tá? Só em função da geometria da minha peça. Tá ok? Lá, então, uma deformação bem inferior, só falando de geometria. Tá ok? Então, fazer, pessoal, existe o fazer e fazer com qualidade, tá? Então, só que aqui, ó, eu estou fazendo uma análise de espessura da minha peça. Então, ó, aqui eu tenho 1,5, aqui, ó, eu tenho 1,40, aqui eu tenho 1,25. Então, a parte externa do meu produto eu não mudei, mas a parte interna eu realizei mudanças para ter um melhor resultado, ok? Então, é isso que muitas empresas estão trabalhando. Fazer é fácil, mas fazer com qualidade, né? Então, aí é bem diferente. Então, eu vou pegar o mesmo resultado aqui, só para a gente ver. Então, uma peça ó, com espessura contínua. Ah, vou fazer uma caixinha. Então, todo mundo imagina ter espessura contínua. Quando eu otimizo isso, então, ó, eu parto de uma espessura maior, eu diminuo as espessuras, né, em função do comprimento do material, em comprimento do fluxo, eu tenho N ganhos, N melhorias. Ok? Só para finalizar, eu deixei mais uma peça aqui, só para a gente falar a importância de nervuras, tá? E falando também sobre qualidade, tá? Então, vou trazer o resultado aqui, ó. O que são esses pontos vermelhos? Significa que eu travei a saída de gás. Imagina eu fazer uma ferramenta dessa sem saída de gás. Ó. Então, olha o que aconteceu. Eu não vou conseguir a finalização das nervuras. Então, se eu for fazer uma ferramenta dessa, uma que já não está adequada a essas nervuras tão grandes. Então, a parte de fluxo, a parte de injeção, essa análise é importantíssima para as peças plásticas. Saber como está a relação da nervura em relação ao produto, tá? Se eu fizer isso aqui com eletroerosão e sem saída, olha o que vai acontecer, ó. Não vou conseguir o preenchimento. Eu fiz uma segunda condição aqui, tá? Então, essa condição, eu disse que eu teria saídas de ar, né? Nessas regiões, e eu já consegui o preenchimento dessa peça, ok? Só que cuidado, matéria-prima influencia demais. Aqui eu tô com PP de baixa fluidez. Só que se eu pegar um nylon, por exemplo, um nylon com fibra, então eu tô com 30% de fibra. Observem que a peça congelou, ela não vai conseguir o preenchimento desde lá de baixo. Então, olha o comportamento do preenchimento. Então, ela vem subindo, ela não quer subir porque a aresta é muito delgada, ela perde velocidade, aí ela vai perdendo temperatura. Olha lá, ela não preenche porque já congelou, já perdeu muita temperatura.
e aí a gente tem os pontinhos falando que a gente vai ter falhas, e aí o resultado terno, ok? Então, né, essas dicas são para a gente enfatizar. Fazer não é difícil fazer, mas fazer com qualidade, a gente tem a aplicação de vários critérios e ferramentas para gente chegar no melhor resultado. Então, esse que é o que eu gostaria de passar hoje, né? Então, estamos aí no nosso tempo.